dia! Bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós vamos estar falando um tema sensacional. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu tenho certeza que vai mexer com a tua alma, com o teu coração e você vai ficar impactada com esse tema de hoje. Então nos aguarda que já já estaremos de volta. E no programa de hoje nós vamos falar sobre e Deus nos ouve? Será que Deus me ouve? Será que Deus está lhe ouvindo? Nós vamos falar sobre a oração, que Deus nos ouve, que Ele é vivo, que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E nós estamos hoje aqui com elas e eu quero apresentar, hoje eu vou começar aqui da minha esquerda, a nossa querida Valéria Queiroz, que está aqui com a gente hoje, a nossa psicóloga amada e que toda semana está aqui com a gente, trazendo as experiências dela, né? Também nós estamos aqui com a nossa amada Adriane Oliveira, que está conosco aqui nesse programa toda semana também, trazendo algo do coração de Deus para o seu coração. E também a nossa amada Maísa Firme, também mulher de fé, e toda semana está aqui abrilhantando o nosso programa. Eu quero deixar um texto para você, e já já nós vamos conversar com elas. O texto está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 15. Esse versículo fala muito ao nosso coração. Olhe como Deus é lindo. E se sabemos que nos ouve, que Deus nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, em algumas versões diz segundo a sua vontade. Queridos, nós vamos falar hoje que Deus é um Deus vivo. O Jesus que nós falamos aqui, Ele é vivo, não é um Deus que não ouve, não é um Deus que não fala, não é um Deus que não age, é um Deus que vê, que ouve, que fala. É um Deus vivo, não é, Valéria, Adriane e Maísa? Porque lá no Salmo, acho que 115, diz que tem Deus que não ouve, né? Tem muitos deuses aí, mas não ouvem, não veem e não são deuses de verdade. Mas o nosso Deus é um Deus de verdade, um Deus que ouve. E a gente às vezes escuta muitas pessoas perguntando: como você sabe que Deus fala com você? Viu, meninas? Não sei se vocês já receberam essa pergunta. Como é que você está dizendo que Deus falou com você? Como é que você sabe que Ele falou com você? A gente sabe pela fé que Deus fala conosco e pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, nós vamos hoje falar que nós nos relacionamos com Deus e através desse relacionamento, da oração, Deus também fala com a gente. E a gente fala com Deus e Deus responde às nossas orações. E eu acho lindo isso porque um Deus tão grande que se importa conosco, que nos ouve e que nos atende na sua grandeza. Algumas pessoas dizem assim, mas Deus não vou nem incomodar Deus, né? Eu não sei se você já ouviu isso, mas não vou nem incomodar Deus com isso, eu vou só agradecer, porque Deus está muito ocupado com muito problema do mundo. E Deus não é assim, não é, meninas? Não é. Desse jeito. Pode pedir, pode falar com Ele. Ele é um Deus grandão que nos ouve em tudo e tem prazer em nos abençoar, em nos favorecer nos mínimos detalhes. O que eu acho interessante é exatamente isso, né? Nos mínimos detalhes, porque tem coisas que a gente diz assim, meu Deus, Deus vai se preocupar com uma besteira dessa, um negócio supérfluo desse, e Deus, Ele nos abençoa. Quando você menos espera, aquela pequena coisa, aí Deus, Ele está fazendo, por quê? Porque Ele quer dar um mimo, até mimo Deus faz pra gente. É impressionante, né? Como Deus, Ele nos ama. E principalmente, cada vez que você procura ter mais intimidade com Ele. Porque o segredo é esse, para a gente entender que o Senhor está nos ouvindo, que até quando a gente vai para a igreja, né, numa pregação, muitas vezes Deus fala com você o tempo todo. E tem outra pessoa que diz assim, não entendi nada.
Deus não falou nada. Por quê? Porque está faltando essa intimidade. E essa intimidade é alcançada através da oração. Não é? É através dessa oração. Na palavra, né, temos inúmeros exemplos, né, de petição e de que Deus respondeu. E um que eu me lembrei agora foi do cego de Jericó, né? Isso. E quando Jesus entrava naquele lugar, aquela multidão, e ele sentiu que Jesus estava vindo, ele falou assim: não, agora é meu momento, eu tenho que falar isso. E eu tenho certeza que ele pensou antes e falou assim: não, se Jesus passar aqui, eu vou fazer assim, assim, assim. Então, naquele momento que ele viu que Jesus era Jesus mesmo, ele começou a gritar, ele começou a clamar, ele começou a orar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandando ele se calar. Às vezes, muitas pessoas falam até essa questão, né? De você não peça não peça para outra pessoa, não, deixa que Deus não vai ouvir não, né? E ele clamou, e Jesus ouviu, né? E ele falou assim, mandou chamar o cego, e o cego perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que ele queria fazer, o que ele queria? Que ele estava lá tateando, era um cego. Mas ele pergunta hoje para você: o que você quer que ele te faça? Porque o cego poderia pedir: eu quero um cão guia, eu quero uma pessoa para me ajudar, eu quero uma casa. Podia pedir qualquer coisa. Mas ele usou a fé dele e pediu a coisa certa, né? Ele pediu o que ele sabia que Jesus podia fazer. Senhor, eu quero ver. E Jesus falou: veja, tua fé te salvou, a fé salvou. Isso. Né? Então ele clamou, ele pediu e ele recebeu. E o importante, mas é o que você falou aí, como está no versículo que a gente leu, e se sabemos que ele nos ouve, ou seja, o cego, ele sabia que Jesus ia ouvir o clamor dele. Então ele tinha certeza. E aí ele diz, porque se ele me ouvir, ele vai me atender segundo a sua vontade, como diz o versículo, né? Então ele sabia que Deus ia ouvi-lo. Como que a gente sabe hoje que Deus nos ouve? E assim, e o que eu acho interessante ali é que aquele homem, ele devia ser muito desprezado por muitas pessoas que passavam ali. Porque ele era um cego, estava ali, não é? Mas ele acreditava que Deus podia olhar para ele, né? Que Jesus podia passar e olhar para ele e podia ouvi-lo. Isso é fantástico, porque ele podia ter dito assim: eu não vou nem chamar, porque tá vendo que Jesus vai fazer nada por mim? Eu sou um pobre coitado. Ele podia ter feito isso. Se ele não tivesse fé, né? Mas por ele ter fé, que é isso que a gente quer passar aqui, né? É isso que a gente quer passar. Nós não somos melhor do que ninguém, apenas a gente a cada dia aprende a ter mais fé. E vivermos de acordo com a palavra do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Por isso que a gente, não é que nenhum de nós não tenha problema, não temos dificuldade, nada disso nós temos, porque a palavra do Senhor diz: na vida tereis aflição. A palavra do Senhor diz, ela não é para... Não, Maria não vai ter nada, José vai ter. Não, todos nós vamos passar. Mas o que nos sustenta, o que nos alimenta, o que nos dá coragem para prosseguir é a fé que nós temos no Senhor, né? Deus fala, né? Clamai a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então ele fala: clame para mim, né? Já o apóstolo Paulo em Coríntios, ele fala: crie, por isso falei. Não é só crer na nossa mente, é falar. Né? A fé tem uma fala, a fé tem uma voz. E quem é essa voz? A nossa. Isso, a nossa. É a nossa fé. Então nossa a gente deve chamar a existência aquilo que não existe. E crer de verdade, porque se a palavra diz que ele atende o nosso clamor e ele vai anunciar coisas grandes e firmes que a gente não sabe, então eu vou ficar calada? Eu vou aproveitar, eu vou falar mesmo, pedir a Deus que pode nos dar todas as coisas. É verdade. É Ele quem tem o poder, né, para nos dar todas essas coisas. E isso é uma coisa que a gente tem que acreditar, tem que crer, porque é a partir disso que até a palavra até diz: a fé agrada ao Senhor, né? A nossa fé agrada ao Senhor. Quanto mais fé a gente tem, mais a gente agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava me lembrando agora, né, daquela passagem bíblica quando Pedro, ele vai em ousadia, né, que ele vê e ele diz assim: se é o Senhor mesmo, mestre, né, me chame, né, e eu vou. E ele foi, ele
creu que ele ia conseguir chegar lá. Só que chegou na metade do caminho, ele afundou, né? Afundou na água. Ele foi olhar as circunstâncias, ele sentiu o vento, ele sentiu o balançar das águas. Então é exatamente esse posicionamento que a gente não pode estar. Né? É aquela fé que é abalada, né, pelas circunstâncias. Mas o mais interessante, a Bíblia diz que quando ele desceu, ele submergiu, né? Ele clamou, Jesus foi lá, puxou ele e eles voltaram como para o barco? Não voltaram nadando não, gente. Eles voltaram andando para o barco. Então isso prova mais uma vez o quanto Deus é poderoso para fazer. Exatamente. E que Ele nos ouve. Né? Então, o nosso Deus, eu acho lindo porque através da oração, né? Através esse contato entre nós e Deus, é através da oração, desse relacionamento. E a gente ter a certeza, como diz aqui o versículo, que quando eu falo é simples. Quando eu falo com ele parece simples, mas tem muita gente que talvez, né, ainda não esteja entendendo, mas pela fé eu já declaro que você vai entender. Você vai terminar o programa entendendo que Deus lhe ouve, que Ele é um Deus vivo e que Ele ama surpreender e favorecer aos seus. E o que eu estava dizendo, vocês falando também, que quando a gente fala com Deus, a gente deve ter a certeza de que Ele está nos ouvindo. É como a gente sentada aqui, nós estamos aqui em 4, tem os 2 meninos ali, né, que está na produção, mas nós estamos sentados aqui falando no nome de Deus, no nome de Jesus. Jesus está aqui. E aí eu tenho certeza que a Adriana está aqui, que eu estou conversando, Valéria está, Maísa está, os meninos estão ali, mas eu também tenho a certeza que o Espírito Santo está aqui, conversando conosco, nos instruindo para levar a mensagem até você. Então, eu já fiz isso, o que eu vou dizer agora. Foi necessário eu fazer isso, fazer essa analogia conversando com Deus. Eu coloquei uma cadeira, eu vi isso num livro. Eu coloquei uma cadeira na minha frente, eu estava na praia sozinha, e eu coloquei uma cadeira na minha frente, sentei e disse, Senhor, sente aqui. Espírito Santo, o Senhor agora é convidado meu de sentar aqui. O Senhor vai ouvir uma história. E eu contei uma história para o Senhor. Contei toda a história como se uma pessoa, olha, ele estava lá, não é? Ele estava lá. E eu contei toda a história. E eu fiz um pedido. E passaram-se alguns anos, quando esse pedido nasceu, as minhas netas. E quando eu olho para elas, eu digo, Senhor, Tu estava sentado naquela cadeira, naquele dia. Quando eu olho para essas meninas, eu vejo a resposta de Deus. Ele estava ali. O que a gente quer dizer para você é que você não precisa ver. Você não vai ver Deus. Mas você crê que quando você fala, não é isso, meninas? Ele ouve você. Eu já ouvi muita gente dizer, mas Deus não fala comigo. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas a gente vai dizer aqui alguns testemunhos e você vai ver como que Deus fala. Nós estamos terminando esse quadro aqui, mas elas estão ali, louca para contar um testemunho para vocês. Como foi que Deus falou para elas, assim como eu já disse aqui, como foi que Deus falou comigo. Eu não ouvi uma voz, mas eu tinha certeza que Ele estava me ouvindo e que estava trabalhando. Então, não sai daí, chama toda a família para assistir esse programa, porque já já nós vamos falar de como Deus fala conosco. Até já. Essa história não começou agora. Ela é uma soma de lutas e de muita insistência. Começou no interior do Rio Grande do Norte, de uma forma simples. E hoje é até difícil achar alguém por aqui que não conheça. Nasceu das mãos calejadas de quem acreditou que podia ir além. Daquelas pessoas que olham para os obstáculos e dizem, eu vou enfrentar, sabe? Hoje, olhando para trás, é impossível não se emocionar com tudo que foi conquistado. São 15 anos de uma família, 15 anos de cuidado, gratidão e muita fé. São 15 anos de muitas outras histórias dentro de um só coração. Valorizamos, colaboramos e sonhamos juntos, com você e por você.
Agora se preparem, o avião vai decolar. 15 anos favorito. Festa é ter você sempre presente. Que bom que você está aí, que bom que você nos esperou. Estamos de volta e agora nós estávamos falando, Deus nos ouve. Nós estávamos dizendo aqui que Deus ouve sim, que Deus fala, que Deus atende a nossa oração. E nós vamos agora falar para você, como é que Deus ouve? Tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você agora. Preste atenção. Se tem alguém que não está na sala, aí chama essa pessoa para assistir, porque você vai ser muito edificada. E eu gostaria de começar pela nossa amada Maísa, que vai falar de uma experiência que ela teve com Deus e que Deus ouviu a sua oração. Como foi que Deus ouviu você, Maísa? Foi. Esse testemunho quem conta é minha mãe, né? Que aconteceu comigo, mas eu me lembro, eu tinha uns 6, 7 anos, eu me lembro muito porque eu sentia as dores, né? Nessa época eu tive infecção urinária, criança, e foi muito difícil porque naquele tempo os exames a cultura saía um mês depois, né? E eu fiz esse exame, era muita dor, toda vez que eu ia urinar, doía muito, chorava, e aquilo, uma mãe, né, vendo isso, perturbava muito a mãe, né? E eu tenho certeza que minha mãe está ouvindo agora esse testemunho, ela não perde um programa, Mulheres de Fé em Ação, e ela sempre contava isso, né, para edificar a fé da gente, nós crianças. Então, teve um dia que ela orou, ela clamou a Deus, porque estava muito difícil ver a filha dela naquela situação, né? E ainda hoje eu me lembro das dores que eu sentia. Sim. E ela orou ao Senhor, né? E Deus deu um sonho para ela. Que eu via uma voz que falava assim: não é lícito dizer socorro, socorro, porque o remédio está na sua casa. E ela recebeu a cultura e recebeu vários remédios e estava esperando saber qual era o remédio que ia fazer o efeito naquela doença que eu estava, né? E quando ela viu a relação dos remédios, ela acordou e foi ver, aí ela foi procurar o remédio, realmente o remédio estava lá em casa. Meu Deus. Né? Aí ela pegou, deu o remédio para mim e eu nunca mais tive infecção urinária, né, naquele tempo. A Deus. Realmente foi o de cura. Né? E Deus falou literalmente com ela, Deus falou com ela, né? E Deus fala com você todo o tempo, como Valéria falou, na palavra. Usa seu próprio filho, usa uma pessoa perto de você, dando a solução para o problema que você não está vendo. Na palavra de Deus fala assim, que ele se inclina para ouvir a voz dos seus filhos, né? Deus, ele se inclina para ouvir o seu clamor. Então, não tenha medo, ele não está lá em cima, longe, onde você não pode alcançar. Ele está bem pertinho de você, está dentro de você, querendo só ouvir sua voz, querendo ouvir a voz do seu filho. Então, ouse até nisso na oração e peça que ele está para te ouvir o seu clamor, e ele quer falar com você. Amém. A minha mãe também, né, assídua do programa. Marlene, um beijo para a senhora. E ela contou, né, eu tinha 4 anos de idade, eu já contei esse testemunho na conferência da gente, né, eu tinha 4 anos de idade. E eu estava desenganada pelos médicos e eu estava hospitalizada. E minha mãe disse, pronto, o resto agora eu e a Deus, né? Porque os médicos tinham desenganado total, né? Então ela chamou um grupo de senhoras, né? Que ela conhecia, que eram da Assembleia de Deus, eram cristãs. E ali elas foram orar por mim, oraram. Sim. E eu fiquei curada, gente. Fiquei totalmente curada. E assim, foi uma experiência muito grande para minha mãe. Inclusive ela falou, Deus curando, né? Se Deus me curasse, ela ia me apresentar à igreja, né? E foi isso. Foi um testemunho lindo de cura mesmo, que mexeu muito com minha mãe. Glória a Deus. Glória, né? Deus respondeu, né? Porque pelo diagnóstico do médico, tipo, não tinha mais jeito. O que a medicina podia fazer com medicação em mim, tinha feito. Então, restava aquele que podia fazer todas as coisas, né? Inclusive a cura. Então, você está aí, aqui né? hoje, né? Resposta de oração viva, né? Sim. Eu tenho muita coisa para contar, mas assim, eu também vou falar da minha mãe. Minha mãe não está mais aqui, já partiu para o Senhor, né?
Mas eu entrei num problema, eu até já contei esse testemunho num dos programas, né? Que eu passei uma fase muito difícil da minha vida, entrei na dependente, ser dependente química, e foi um processo muito difícil para toda a minha família, e minha mãe ficou muito desesperada, porque foi uma situação realmente muito desesperadora. E uma vez ela disse que teve um sonho, e ali naquele, eu não sei se alguém se lembra, ali na Prudente de Moraes, você entrando, aí não tem a beira-canal ali, né? Que tem ali a beira-canal, e ela disse que Jesus estava de um lado, ela via Jesus de um lado e eu do outro. Aí ele dizia assim, é muito difícil para passar, não tem como passar agora, mas acredite que ela vai passar e vai se encontrar com você e vai dar tudo certo. Meu Deus. Ela vendo, A resposta foi de Deus. a resposta de Deus, ela dizendo que Deus dizia a ela, né, se acalme, fique tranquila, porque olha, ela precisa passar, é muito complicado para ela passar, não tem como passar, mas eu vou fazer ela passar e ela vai estar aqui com você e vai dar tudo certo. E aí ela ficou assim, radiante com esse sonho, né? Porque para ela era muito real aquilo, né? E ela até foi conversar com pessoas para falar sobre esse sonho. E realmente Deus me livrou de muitas situações complicadas, difíceis, e me tirou de tudo. E Deus falava para mim, né? Eu quando orava, Deus falava para mim, eu vou tirar você dessa situação, porque você pode, você vai conseguir. Então, assim, em todos os lugares que eu chegava, eu escutava o mesmo louvor e Deus falando para mim, eu lhe amo, você é capaz e você vai sair dessa situação. Então, assim, era muito forte o que Deus falava para mim, e eu pedi até a Deus, Senhor, eu preciso de uma estratégia. Para sair. Para sair. Deus. Eu preciso que o Senhor me dê uma estratégia. E Deus me deu a estratégia para eu sair. Deus falou com você Falou sobre essa comigo estratégia. sobre essa estratégia, porque Deus não usou, engraçado, Deus não usou pessoas. Deus falava comigo. Quando eu me ajoelhava, Deus falava a mim, no meu coração, o que é que eu era para fazer. Meu Deus, é desse E eu jeito. fui fazendo. E você Deus. numa situação tão difícil, né? E eu numa situação tão Tão difícil. aparentemente longe de Deus. E eu Mas aparentemente, ouvia, né? tanto, olha bem, tão longe de Deus, né, aparentemente, mas ao mesmo tempo Deus me ouvia, porque Deus sabia. Não, porque Deus estava tão perto de você, E tão né? perto de mim, porque eu estava socorrendo, me socorrendo dele, né? Porque é assim, gente, quando a gente se socorre do Senhor, Isso. Ele escuta, Exatamente. entendeu? Você não pode virar as costas para o Senhor, porque aí Ele não vai lhe ouvir, verdade. porque Ele é educado, Ele não vai invadir o coração da gente, né? O Espírito Santo não invade. Agora, quando a gente diz assim, Senhor, eu estou precisando de Ti, me socorra, aí Ele chega, Verdade. através das nossas orações, né? Então foi, e muitos outros, né, na minha vida, que eu já, quantas vezes eu moro na praia, quantas vezes eu estou ali caminhando na praia, conversando com Deus, quando eu subo, o que eu estava conversando com Deus, uma pessoa liga, entendeu? Assim eu digo, Jesus, tu és tremendo. É isso mesmo. É Desse incrível, incrível como Deus, assim, eu fico olhando assim, chega, me constrange, viu? Às vezes eu choro, porque eu digo, Senhor, eu não mereço tanto. Eu, né? eu acho interessante porque a palavra de Deus fala isso. O versículo que a gente leu aqui, né? Se sabemos que Deus nos ouve, a gente tem a certeza que Ele vai atender o nosso pedido de acordo com a vontade dele, né? Mas a gente observa que a palavra de Deus fala que Deus está sempre pronto para nos ouvir. Então, nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração. E aí você pode estar perguntando, através de todos os testemunhos aqui, você pode estar com a resposta. Hoje você tem essa resposta. Como é que Deus fala? De várias formas, né? Deus tem várias formas para falar.
Deus fala através do nosso espírito, não é? Pelo Espírito, que é o Espírito Santo que habita em nós, mas Deus também pode usar uma pessoa, Deus pode dar um sonho, não é? Então, assim, a gente tem essa certeza de que Deus nos ouve. Então, qual é o problema que hoje está impedindo você de você ser feliz, né? De você viver a plenitude de Deus na sua vida? Qual é o problema? Aí a gente faz uma pergunta aqui para você. Qual é o problema que Deus não pode resolver? Porque, Valéria, vocês falaram aqui, Adriana e Maísa, cada uma, não é? Eu falei de um sonho, Adriana e Maísa falaram de uma doença, você falou de uma libertação, de uma cura, né? Isso. Uma cura na alma, inclusive. É. E a gente vê que Deus agiu de diferentes maneiras. Então, qual é o seu problema? Um problema, às vezes, talvez você esteja dizendo, mas é um problema sério o meu problema. Mas Deus ainda ouve as orações. Deus ainda está com os ouvidos atentos para ouvir o que você quer falar. Eu fiz uma viagem agora, eu estava perguntando aqui ao Espírito Santo, eu conto aqui ou eu conto ali na mesa? Esse testemunho foi muito interessante. No meio da viagem, as nossas bagagens foram extraviadas. Nossa viagem, que a gente deu uma volta no mundo. No meio da viagem, 40 dias, com 18 dias por aí, a gente chegou em Israel, tinha que ser Israel, né? As bagagens não vieram. Entenda, toda a nossa vida, do que a gente ia precisar naquela viagem, naqueles próximos dias, que eram 20 e poucos dias, 25, estavam naquelas malas. E elas sumiram, elas foram extraviadas. Eu coloquei a mão na minha cabeça e lembrei de Deus. Senhor, onde tu estavas que deixastes que nessa viagem que eu orei tanto, que essas malas fossem embora? O anjo do Senhor estava onde? Me ajude agora, como eu vou fazer? Gente, Deus é demais, Deus é tremendo. Passamos aquele dia fiz a queixa, continuei nossa viagem. Eu tinha uma decisão a tomar, né? Eu e meu marido, ou a gente era feliz, ou a gente ia ficar colado no problema e voltar para casa. É verdade. Não é? Entregou, né? Verdade. Entregou a Optei Deus. entregar a Deus. Se Deus permitiu, Ele não quer que a gente desista, Ele quer que a gente continue e vai dar tudo certo. E aí a gente começou a orar. Fui para o Muro das Lamentações. Eu agradeci muito a Deus, porque meu intento era de agradecer, mas também eu apresentei as nossas malas. E o Espírito Santo me deu esse texto. E se você sabe que eu estou lhe ouvindo, segundo a minha vontade, você sabe que eu vou lhe atender. Amadas, com 15 dias, que a gente já estava sem mala, só andando com uma mochilinha nas costas, comprando aqui e acolá uma roupinha, uma camisa, passando 3 dias lavando roupa no hotel, porque não podia levar muita coisa, porque tudo ia passar na segurança. Com 15 dias a gente recebeu um e-mail que as malas tinham sido encontradas. Agora, para fechar, que Deus ouve e que atende, as nossas malas vieram dentro do voo que a gente chegou em Natal, sem eles saberem qual voo que eu pegaria. Eu recebo uma mensagem, suas malas estão no voo da Latam 3440. Era o meu voo, voltando da viagem. Eu cheguei em casa com as nossas malas. Olha só. Porque se sabemos Meu Deus. que Ele nos ouve, segundo a sua Glória a vontade, Deus. a gente vai clamar e Ele vai fazer. Então, é isso que a gente quer deixar para vocês nessa manhã. Clame, ore, não se acanhe de pedir a Deus. Peça, porque Deus está ouvindo a sua oração. E de alguma forma, Deus vai lhe responder. Um beijo no seu coração, uma boa semana. Obrigado, meninas, por mais um programa. E até a próxima semana, se Deus quiser.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante.